O futebol ridículo do Botafogo em 2025 e o story do Neymar com uma escalação do Santos, e aí ele posta aquilo, apaga depois. O que foi isso? Eu fiquei tentando assimilar essa história, tentando entender que diabo foi isso, gente. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 350 mil inscritos por aqui. Boa quinta-feira para todo mundo. Você que está precisando repor os suplementos, eu sempre te indico aqui a Fit Forte, uma empresa séria, de uma galera que eu conheço, que trabalha sério, direitinho e que vai entregar na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Você pode parcelar em até 3 vezes sem juros. Você tá vendo esse combo aí? É o combo guerreiro. Numa condição de preço especial, você vai levar Whey Protein, você vai levar o refil de Whey Protein, você vai levar a creatina turbo, você vai levar o BCA, pré-treino, vai chegar tudo bonitinho nesse combo aí na sua casa. Então experimenta a Fit Forte. Você já compra suplemento em outro lugar? Faz esse mês na Fit Forte a sua compra e ainda pega o meu cupom Jorge Igor, tudo juntinho, 15% de desconto. O link tá na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Beleza? Eu vou começar por mais uma atuação lamentável, indigna, repugnante do Botafogo 2025. Um horror o Botafogo 2025. Eu nem sei se precisa gastar muito tempo falando do que foi o jogo e do que tem sido o Botafogo no ano, porque a gente vai se repetir. Coisas que vão ser ditas aqui, muito provavelmente foram ditas em outros vídeos ao longo do ano. O Botafogo é um bando em campo. O Botafogo é uma bagunça em campo. O Botafogo não tem uma jogada lúcida durante 90 minutos. O Botafogo não consegue competir. O Botafogo erra passe de 2 metros. O Botafogo não agride o adversário. O Botafogo facilita a vida do adversário. O Botafogo perde para qualquer um em 2025. É um horror o futebol que o Botafogo joga em 2025. E a culpa não é minha, a culpa não é da minha mãe, a culpa não é do poste da Light, a culpa é do seu John Textor, com o seu planejamento. Estou muito tranquilo para falar sobre isso reiteradas vezes, porque tenho batido nessa tecla desde o início do ano. O erro de jogar fora 2 títulos que o Botafogo não tem. Precisa lembrar o seu John Textor. O Botafogo, na sua galeria de troféus, não tem Recopa Sul-Americana, não tem Supercopa do Brasil. E ele jogou fora os 2 títulos e ainda desdenhando. Não, a gente não se importa com isso. A temporada começa em junho. Então fica tranquilo, Botafoguense. Hoje é 24 de abril, tem mais 1 mês e meio aí, 1 mês e pouquinho para começar a temporada. Relaxa, ainda é pré-temporada. Só que essa palhaçada pode custar uma eliminação na primeira fase da Libertadores. Que o nome disso é palhaçada. Então errou ao jogar fora, voltando para não perder o fio, os 2 títulos que tinha para disputar em fevereiro. E errou no atraso brutal do planejamento. E quando trouxe o treinador, trouxe a 5ª opção. Vamos lembrar. 5ª, 6ª, sei lá, vamos lembrar. André Jardine conversou. Mancini conversou. Né? Vasco Matos chegou até acerto. E aí, caramba, não conseguimos trazer ninguém. Tem o Renato Paiva, ele já tá aqui no Rio, ele mora no Rio, fica mais fácil. Tá bom, vamos fechar. É português, ok, mas quais foram os grandes trabalhos da carreira do Paiva? Como é que foi o trabalho dele aqui no futebol brasileiro, no Bahia? Um horror, um horror. Tomou 6 do Sport dentro de casa, um horror, um horror. E o Botafogo achou uma boa ideia. Não, tudo bem, se não der certo, a gente contrata de novo no meio do ano, na janela do meio do ano. Aí o Textor agora procurou influenciadores, jornalistas botafoguenses e tal, para dar a sua versão, para passar tranquilidade, respaldo ao trabalho do Renato Paiva. Nisso aí eu até acho que ele tem razão, né? Já que ele contratou o cara, ele tem que dar o respaldo, ou então manda embora. Se não vai mandar embora, tem que dar apoio pro cara. Até aí tudo bem. Mas aí ele vem de novo com esse papo de janela do meio do ano. E aí é o seguinte, você pode pegar o histórico dos anos anteriores e dizer: puxa vida, Botafogo costuma contratar bem no meio do ano, vai dar certo de novo. Mas quando você vê a última janela do Botafogo, que foi a janela de 2025, 500 milhões de reais gastos nisso aí que o Botafogo trouxe, dá pra ter essa certeza, essa segurança de que no meio do ano tudo tá resolvido? No meio do ano o scout e a diretoria vão acertar em 100% das contratações? Você consegue ter essa segurança? Eu não consigo.
Eu não consigo. Eu já começo a duvidar também. Aliás, o próprio Renato Paiva duvida, como ele deixou claro na entrevista domingo lá em Belo Horizonte. Até o scout do Benfica erra, o nosso scout também erra. Ele detonou o scout. Ele detona o scout, ele detona os jogadores em campo. Ah, porque a gente tá perdendo chances. Ah, porque o Arthur perdeu uma chance clara e perdeu mesmo. O Arthur é uma dificuldade enorme de concluir jogadas pro gol. Enorme, enorme. O gol parece que é desse tamaninho perto do Arthur, do tamanho do Arthur. É um horror o Arthur concluindo. Agora, o Renato Paiva nunca diz na coletiva sobre os erros dele. Sobre como esse time é espaçado em campo. Como esse time se coloca mal em campo, como esse time tem dificuldade de agredir o adversário, como esse time é um deserto completo de ideias. Ele também não destaca as tomadas de decisão erradas, os nomes que ele escolhe, e eu vou dizer de novo, se existe um plano, eu estou atento a isso, desde que o Renato Paiva falou, não me lembro em qual jogo foi, qual pós-jogo foi, do plano para recuperar o Patrick de Paula. Se existe esse plano, e esse plano está prejudicando o time, esse plano precisa ser abortado, interrompido. Acabou. Ó, tentamos, gastamos muita grana, a gente quer pelo menos recuperar, sei lá, 30%, 40% do que gastou do Patrick de Paula, tendo uma venda ou até algum retorno técnico aqui, mas não tá dando. Não tá dando. O Patrick de Paula é um jogador que não consegue competir. Vou falar de novo. Falei no vídeo da segunda-feira exatamente essa frase. Eu vou repetir. Podia pegar o vídeo do domingo, da segunda, né? Porque o jogo foi domingo. O Patrick de Paula tem dificuldades para competir fisicamente no nível de primeira divisão. Enormes dificuldades, brutais dificuldades. E tá jogando desde o início do ano. Para que ninguém diga, ele voltou agora, Jorge. Ele tá jogando desde o início do ano. Nós já estamos indo para maio, pro 5º mês do ano. O Patrick de Paula não consegue jogar. E a presença do Patrick de Paula prejudica o desempenho do Savarino, muda o posicionamento do Savarino e piora o jogador que já está em péssima fase. Isso também é importante dizer. Ah, Jorge, mas você precisa levar em consideração as individualidades que não estão funcionando. Vamos lá. Quando uma equipe é completamente desconjuntada coletivamente, não tem individualidade que apareça. A não ser que você tenha 11 Messis. Até no gol. Que coisa, né, John? John, a culpa não foi do gramado, não. A culpa foi sua. A culpa foi sua. Beleza, você tem muito crédito, apesar de também ter falhado domingo, não na gravidade de ontem, mas também falhou na saída do gol domingo do Coelho lá no Mineirão contra o Atlético. Mas assim, você tem crédito. Tudo bem, concordo. Mas assim, a culpa é minha. Desviou, eu fiz um movimento errado, eu dei um passo a mais, eu calculei errado, eu errei, desculpa, acontece até com os melhores, eu acho que só faltou isso. Culpar gramado, desculpa, eu acho que não. Mas aí, voltando, a não ser que você tenha 11 Messis, um time cujas ideias coletivas são tão mal organizadas como as do Renato Paiva, como as do Botafogo, não vai andar. E aí jogador tentando bola longa. Parece que ontem na transmissão eu vi o Thiago Franklin falando disso na live dele, porque ele acompanhou o jogo ouvindo os colegas da TV Globo. Eu fico ouvindo rádio, fico ouvindo um pouquinho de TV e tal. E eu tô em São Paulo também, aqui o jogo que chegou pela Globo ontem foi o do São Paulo. Eu vi pela ESPN a imagem do jogo do Botafogo ontem. E parece que o Sibília, o repórter da Globo que estava do campo ontem lá, ontem tinha o Sibília pela Globo, tinha a Betinha, grande Roberta Barroso, minha ex-colega de EI na ESPN. Parece que o Sibília, segundo o TF, deu a informação, estava vendo a live do TF na madrugada, estava vendo a live do GG primeiro e depois a do TF, gosto muito dessa galera. E aí o Sibília teria dado a informação de que num determinado momento do jogo o Paiva começou a instruir o time a dar chutão. Pegou, Barbosa, lança aí. E o Botafogo começou a fazer isso. E o Botafogo vive disso. O Botafogo vive de lançamento, né, de bola comprida. O Botafogo não consegue trocar passe de 2 metros. 2 metros. O Vitinho entrou ontem, ele errou um passe de meio metro. O Gregory ontem fez a jogada, desarmou na hora de soltar a bola, um passe de 2 metros. O Gregory não consegue acertar. Ninguém acerta nada do Botafogo. Nada. E isso, pra mim, está claro que o motivo é a total falta de padrão. Esse time não tem uma cara. Vamos olhar aqui os números do Flash Score antes que eu esqueça, né? Porque eu disse que não precisava nem a gente entrar muito no que foi o jogo, né? Dá pra resumir. O jogo foi uma bosta do Botafogo. Horroroso. Como o padrão das atuações do ano.
Botafogo hoje perde para qualquer um. Vou dizer para vocês aqui, ficarei muito surpreso com uma vitória sábado contra o Fluminense. Fluminense embalado, com a confiança lá em cima, poupou os titulares ontem. Nonato fez um golaço do finalzinho, empatou com a União Espanhola, tá liderando o grupo na Sul-Americana, tá em outro momento. Vou ficar muito surpreso com a bolinha que o Botafogo tá jogando se o Botafogo ganhar o clássico sábado. Eu acho que não ganha. Posso estar errado. E beleza, já errei tanto palpite aqui. Um a mais, um a menos do que uma mancha a mais pro Tigre. Ó, Estudiantes e Botafogo, flash score. Vamos lá. Botafogo teve 48% de posse de bola. Botafogo teve 8 finalizações, só que o Estudiantes finalizou o dobro. O dobro. No primeiro tempo, o Botafogo finaliza uma única vez. Esse é o padrão dos primeiros tempos do Botafogo. Todos péssimos. Geralmente péssimos, horrorosos. E os 2 jogos que o Botafogo perdeu na Libertadores, ele perdeu dessa forma. Perdeu desse jeito. Flash Score traz para você estatísticas em tempo real. Ontem eu estava vendo o jogo e com o Flash Score aberto, acompanhando as estatísticas, e você pode fazer isso também, é o trabalho do Flash Score, né? Deixar tudo atualizado para você em tempo real, placar ao vivo, estatísticas, tem narração de vários jogos também, tem a seção de notícias, o app é completo, todo mundo tá baixando e tá adorando, faça isso também. Tem o meu link na descrição do vídeo, que você baixa por ele, me dá uma moralzona, ou então vai na App Store, na Play Store, procura lá pelo app e baixa o Flash Score. Então é isso. Então, o Botafogo hoje, vamos olhar mais números? Vamos olhar mais números? Vamos lá. O Botafogo nesse ano tem mais gol sofrido do que marcado. Tá? O Botafogo tomou 25 gols no ano e marcou apenas 18 em 22 jogos. O Botafogo tem uma média inferior a 1 gol marcado por jogo. O Botafogo, em 23 de abril, que foi ontem, igualou o seu número de derrotas de toda a temporada 2024. Então, veja bem se os números não estão gritando que o Botafogo está à deriva. Está à deriva. Em 2024, em 75 partidas, o Botafogo teve apenas 13 derrotas. Em 2025, em apenas 22 partidas, o Botafogo já teve 13 derrotas. O Botafogo perdeu. Não é que ele deixou de ganhar, não é que ele empatou, não tem empate nisso aí não. Ele perdeu mais da metade dos jogos no ano. E aí, para fechar o tema Botafogo, se eu não esqueci de nada, porque é tanta coisa, é tanta decisão errada, é tanto negócio esdrúxulo. Ah, tem a história do entrosamento, eu vou falar também. Eu vou pegar a escalação de ontem aqui, porque o Renato Paiva na coletiva chegou a falar sobre entrosamento. Não, porque são jogadores diferentes e tal, que vão se entrosando, que ainda precisam desse tempo. Então vamos lá, Renato Paiva, escalação de ontem. John, titular na Libertadores. Matheus Ponte, titular em alguns jogos da Libertadores. Danilo Barbosa já tá no elenco faz tempo, já fez função de zagueiro várias vezes. Alexander Barbosa, titular na Libertadores. Alex Telles, titular na Libertadores. Marlon Freitas, titular na Libertadores. Gregory, titular na Libertadores. Igor Jesus, titular na Libertadores. Savarino, titular na Libertadores e craque do ano. Porra, Paiva, não vem com esse papo de entrosamento. Desculpa. Óbvio que você não tem Luiz Henrique Almada. Óbvio que faz falta. Os caras eram desequilibrantes. Agora você tem aí 9 titulares. Nem todos, né, jogaram ontem. Mas você tem do time campeão da Libertadores da América 9 titulares que mantiveram seus contratos com o Botafogo e continuam no clube. Aí vem com essa conversa de falta de entrosamento. Você pegou uma base, veja só, perdeu a opção de elenco, profundidade de elenco, isso o Paiva citou na coletiva, isso é verdade. Só que também, os caras que saíram, Tiquinho, Eduardo, uma porrada de jogador que saiu, era fim de ciclo, tinha que sair. O problema é que a reposição não foi feita com a mesma qualidade. Perfeito. Agora, falar de entrosamento, você pegou um time que manteve 9 titulares, os campeões da Libertadores da América, e você vem piorando o time jogo após jogo. Jogo após jogo, o Botafogo joga pior, o Botafogo cai de produção, o Botafogo é cada vez mais
apático, incapaz de competir, jogo após jogo. Então, desculpa, não vem me falar de entrosamento. Você não pegou um elenco completamente novo, tipo o Luiz Castro quando chegou em 2022. Eu estava no Newton Santos, eu fui lá, comprei ingresso. Eu estava no Rio, estava visitando a família, comprei ingresso, encarei a fila para entrar, fiquei lá na Oeste Superior, que estava aberto esse dia, para ver o Corinthians dar um baile no Botafogo dentro do Newton Santos. Ali ninguém se conhecia. Ali os jogadores tinham que usar crachá uns com os outros. Ali os caras parecem que estavam sendo apresentados do dia. Ali era um elenco montado do zero. Não é seu caso. Desculpa, mas não é seu caso. Você pegou uma base campeã da Libertadores e piorou. E conseguiu piorar o desempenho desse time. Estragar simplesmente o desempenho desse time. O trabalho do Renato Paiva é indefensável, mas parece que o John Textor tá gostando, o John Textor tá adorando. Então eu vou repetir aqui. John Textor, ao longo dessa trajetória como sócio majoritário da SAF do Botafogo, já errou e já acertou. Tem um mérito, e eu jamais deixarei de reconhecer. Jamais. Porque eu tento pautar o meu trabalho de avaliação sempre pela justiça. Eu quero ser justo sempre com as pessoas. Quando eu cometo injustiças, isso me causa dor até física, me causa um remorso, eu não gosto de ser essa pessoa. Então, esse cara, com o seu investimento, porque ele não veio aqui, como eu sempre digo também, né? Dono de SAF não vem fazer caridade, dono de SAF vem lucrar. E tá tudo bem, eu não criminalizo o lucro, pode botar o dinheiro no bolso. Tá tudo bem, é o papel do investidor. Então ele chegou aqui com o seu investimento, ganhou o maior título da história do clube, voltou a dar um brasileiro, Botafogo voltou a ganhar um campeonato brasileiro depois de 30 anos. Esse mérito ninguém vai tirar do John Textor. Agora, a vida continua. O Botafogo não pode ficar, e muita gente, para defender o John Textor, sabe-se lá com quais interesses. Muita não, são poucos, para ser justo. São uns bobão. Não, mas poxa, tem que ter gratidão pelo Textor, ok. Então a gratidão por 2024 vai paralisar todas as ações de 2025 para frente. Pode ser rebaixado em 2025, pode ficar fora da Libertadores em 2026, da Copa do Brasil em 2026, 2027, pode ser nono, décimo primeiro colocado no Campeonato Carioca, tá tudo bem, porque tem que ser grato por 2024. Eu não compro esse discurso. Não existe isso. Isso não existe no esporte. Isso não existe no futebol, esquece. Quer comprar isso aí, beleza. Se o Botafogo continuar, para mim é muito simples, tá? É muito claro. Se o Botafogo continuar nessa trilha em que está, o Botafogo corre sério risco de não classificar na Libertadores da América de novo. De novo, corre esse risco. Ano passado suou e classificou. Chegou a essa altura com a mesma pontuação que tem agora. Só que um contexto mais delicado, um contexto mais complicado, porque o time hoje não tem nada. E obviamente que o John Textor nunca vai chegar e vai assumir o erro. Realmente eu subestimei a dificuldade do calendário do futebol brasileiro, das competições do futebol brasileiro. Achei que seria automático a gente começar bem pelo fato de ter sido campeão da Libertadores e mantido 9 titulares, né? Que largar e entregar isso na mão de qualquer treinador resolve. Eu errei, fiz o meia-culpa, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Então, já que ele não vai fazer, eu faço. Você errou, John Textor. Você foi arrogante, você foi soberbo no planejamento para 2025 e deu no que deu. Você foi negligente e continua sendo, nesse momento, negligente ao manter um trabalho que nada apresentou até agora. Nada. Nada. É muito fácil colocar a culpa somente nos jogadores. Para mim está claro. Eu vejo o futebol dessa forma. Quando você tem uma equipe coletivamente desajustada, a não ser que você tenha 11 Messis, não tem como individual aparecer. Sacrifica todo mundo. Ferra com todo mundo. E é isso que eu vejo acontecer no Botafogo hoje. Eu acho gravíssimo o problema hoje. Gravíssima a situação. E outra coisa, hein, Renato Paiva? Outra coisa. Eu vou lembrando das coisas. Você vem com o Alan ontem, aos 43 do segundo tempo. Pô, o Elias Manuel, olha que loucura. Não, porque o Elias Manuel ainda não tá pronto, ainda não tá no ritmo pra jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Aí você põe o Elias Manuel, faltando 20 minutos pra acabar o jogo com a Laú, perdendo. E põe o Elias Manuel ontem, faltando 15, 18 minutos pra acabar o jogo contra o Estudiantes, perdendo. O cara só entra na podre também. Então, quer dizer, ele tá pronto pra entrar na podre.
Mas ele não está pronto, por exemplo, para entrar no jogo contra o Juventude resolvido no Newton Santos nessa mesma faixa de tempo, para ter essa mesma minutagem. E eu poderia aqui falar de várias outras incoerências e decisões estapafúrdias do perdido técnico do Botafogo. Ele está completamente perdido. O projeto, atenção a essa frase, o projeto do Botafogo é grande demais para Renato Paiva. O clube campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro é um desafio grande demais para um técnico da expressão do Renato Paiva. Isso está nítido, nítido. Eu tenho certeza que o Textor sabe, mas ele não quer admitir. Muito bem, deixa eu falar da história do Neymar aqui. Ontem, início da tarde, olha que dia foi ontem, hein? Que quarta-feira incrível tivemos, hein? Início da tarde, do nada, a galera abre os stories do Neymar e tem esse campinho aí, eu coloquei, né, pra galera, esse campinho aí de escalação do Santos. Logo depois, o Neymar apagou essa postagem. Cara, ai, meu Deus do céu, é uma loucura. Então, a escalação do campinho do Neymar tinha, né, Brasão. Vamos primeiro pegar aqui as supostas decisões de escalação do Neymar, porque eu tô imaginando o seguinte, que isso aqui é um time que o Neymar tava brincando de montar. Tanto que você percebe que tem umas rasuras, umas sobreposições ali em relação à imagem original, à arte original. Então você vê, o Luizão tem um nome riscado ali embaixo, provavelmente do Léo Godoy. O Gil tem um nome riscado do Baço ali embaixo. Ele colocou o nome do Schmidt ao lado do Pituca ali como dupla de volantes e não constava. Então assim, alguém mexeu nessa escalação, nesse campinho. Então, se foi publicado pelos stories do Neymar, eu posso crer que seja uma escalação que esteja na cabeça do Neymar. Então ele colocou aqui, Brasão no gol, o Luizão na direita, porque, infelizmente, isso aqui tá certo. Léo Godoy não tem condições de competir no nível de elite do futebol brasileiro. Não tem, esquece, não dá, como eu sempre digo aqui. E o Schmidt tem seríssimos problemas defensivos que acho que já estão comprometendo a sua carreira, infelizmente. Porque eu acho que é um jogador de boa qualidade do meio para frente, boa condução de bola, boa saída, mas muitas fragilidades de marcação. E o Luizão, que é zagueiro, veio do Novo Horizontino, já jogou de lateral direito lá, em Novo Horizonte. Pode ser uma solução dentro do elenco. Não tem grana pra contratar, a janela tá fechada, tem o Luizão aí, vamos testar? Vamos, porque com o Léo Godoy tá uma porcaria, com o Schmidt tá uma porcaria, tem que testar. Gostei. Zé Ivaldo e Gil na dupla de zaga, eu acho que é isso mesmo, apesar de eu ter muitas ressalvas sobre o Zé Ivaldo, acho um jogador muito sujeito a chuvas e trovoadas, muito inconstante, mas enfim, né, é o que temos. E em um ou outro jogo esse ano tem ido bem, pra ser justo, dentro das suas, né, capacidades. E o Souza, o garoto, na lateral esquerda. Aí ele colocou Pituca e Schmidt como dupla de volantes, né? Eu acho que o Pituca vem mal há muito tempo. Muito tempo. Aí, Bom Tempo aberto pela direita. Roleiser, Guilherme, numa linha de 3. E o Tiquinho à frente. Isso aqui seria uma escalação nesse período sem Neymar, imagino. Né? Achei interessante. O Bom Tempo é um cara que tem essa pisada na área muito forte. De repente, o Bom Tempo jogando mais próximo da área, mais aberto, chegando ali pelo lado direito, se entendendo com o Luizão, talvez pela direita, talvez possa ser interessante. Então, assim, dentro do que o Santos tem hoje, no elenco, legal. Agora, vamos lá. Cara, assim, você imagina um jogador... É porque o Neymar é muito grande. E quando a gente disse aqui que ele rabiscou o Tassiano, né? Do lado do Tiquinho ali, né? Era Tiquinho e Tassiano, ele tirou o Tassiano. Tem tantas camadas isso aqui, tantas coisas que a gente pode abordar nisso aqui. Porque quando a gente dizia, o Neymar vir para o Santos vai ser muito bom para ele também, no quesito acolhimento, ele vai ser muito bem tratado pelo torcedor do Santos. O torcedor do Santos terá paciência com o processo de recuperação do Neymar, porque tem uma idolatria, tem um carinho, tem um passado vencedor. Tudo isso é verdade, a gente tá vendo agora, porque se é qualquer jogador
Qualquer outro jogador do elenco do céu, o Léo Godoy que faz isso aqui nos stories, imagina. Os caras estavam comendo o fígado do Léo Godoy. Se é em qualquer clube, um jogador faz um negócio desse aqui, posta uma escalação, mesmo que por enganos, tem enganos que você não pode cometer, desculpa. O celular estava com a filhinha do Neymar, pô, não vou acreditar nisso, né? Enfim, aí até você pegar a foto da galeria, exportar para o Stories, aprovar a publicação, nossa, é querer acreditar no coelhinho da Páscoa que já foi embora, só volta ano que vem. Então isso aqui daria cagada em qualquer lugar com qualquer jogador. Como é o Neymar, a torcida vai... é o Ney, né? Porra. Mas isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não pode acontecer em hipótese alguma. E aí você fica pensando, o que foi isso? Por que o Neymar fez esse campinho aí, essas mudanças nesse campinho? Ele estava querendo mandar para alguém? Para quem? Para o César Sampaio? Ele estava querendo mandar para amigos e aí se enganou? Pô, o Neymar é tão safo com celular, com tecnologia, achar que foi um engano, né? Ele estava ali de bobeira, né, num dia de folga, parado, e aí, vou brincar aqui de montar o time, e aí por acidente a coisa foi parar nos stories. Eu não sei, cara. Não sei, é muito difícil acreditar que isso aqui foi acidentalmente postado. A intenção era postar, a galera printar, porque beleza, o Neymar posta um negócio, em 30 segundos ele deleta, já era, o print tá aí, a galera vai printar, ainda mais uma postagem como essa. A intenção será que foi essa? Jogar essa pressão? Falar, o time ideal é esse aqui. O que eu penso é isso aqui, tentar exercer alguma influência através de um vazamento, isso teria a mesma natureza dos tais vazamentos de áudios que vemos por aí, igual o vazamento do Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro ano passado, cobrando a escalação dos reforços que ele tinha contratado, áudio vazado, para botar a pressão dele na opinião pública, para jogar a pressão dele, tentar pegar a torcida e fazer o aumento, a amplificação, a reverberação dessa pressão. Será que foi a intenção do Neymar? Eu não sei. Independentemente dos motivos, das razões, né, as consequências são ruins. Institucionalmente, eu acho uma tragédia isso aqui. Acho péssimo. Acho terrível que isso aconteça para a instituição. Isso dá uma noção de bagunça. Mas, puxa vida, é o Santos 2025, alguém se surpreende? Isso passa uma noção muito ruim. Você imagina, vamos extrapolar os exemplos, vamos extrapolar. Você imagina o Rafinha, artilheiro da Champions, um dos artilheiros da Champions, titular do Barcelona, candidato a melhor do mundo, se ele vaza um negócio desse no stories dele, uma escalação provável do Barcelona, você imagina, amigo, o inferno, a loucura que isso seria. Então isso é institucionalmente trágico, terrível para o Santos. Mas a credibilidade do Santos, a imagem do Santos, tudo isso já está abalado, faz muito tempo, né? Não vai ser também esse episódio que vai mudar tudo, que é o marco do... Não, o Santos já é isso aí há muito tempo. Isso pode ter reflexos internos. Não que isso também, o Neymar esteja preocupado com isso. Mas, por exemplo, o Tassiano foi riscado ali. Você acha que o Tassiano gostou de ver isso? O Léo Godoy... Beleza, uma coisa é eu chegar aqui toda semana e falar o Léo Godoy não dá, o Léo Godoy não tem condição, quem foi o responsável que contratou o Léo Godoy? O Léo Godoy não existe nesse nível de competitividade. Outra coisa, o Neymar vai lá e risca o cara do campinho e improvisa um zagueiro no lugar dele no campinho. Isso traz reflexos provavelmente dentro de vestiário, só que tem um ponto, todo mundo no vestiário é menor que o Neymar. Então os caras também não vão comprar, o Léo Godoy não vai comprar briga com o Neymar, né? O Tassiano, apesar de custar o que custou, não vai comprar briga com o Neymar, né? Convenhamos. Então, assim, não vejo vantagem nisso aqui. Não vejo benefício nenhum. Por mais que eu concorde, tá? Com algumas coisas que estão aqui. E mesmo sendo generoso com o Neymar, mesmo sendo acidental a postagem, não pode acontecer, irmão. Tem erro que você não pode cometer. Se o piloto de avião comete um erro, ele dá com o avião na montanha, morre todo mundo. Claro que isso aqui não vai causar morte de ninguém. É uma extrapolação. Entendam, né? É muito difícil. As pessoas às vezes não têm capacidade para compreender. Mas... tem erro que você não pode cometer. Não dá. Imagina, eu chego aqui, eu tenho os meus anunciantes no canal. Então tá, vamos dar um exemplo não tão grave quanto o último. Então tá bom, eu tenho anunciantes aqui no meu canal. Aí eu venho aqui e troco o nome do anunciante pelo concorrente.
E o vídeo vai pro ar. É um erro que eu não posso cometer. Não posso, em hipótese alguma, cometer. Tem erro que você não pode cometer. Se eu grito lá o gol do Neymar como gol do Santos e eu grito gol do Corinthians, trocar, sim, o nome do clube, essas coisas assim, são muito graves. Você não pode cometer um erro como esse, né? Você tem que se policiar ao máximo. Você precisa entender. E o Neymar sabe o peso que a rede social dele tem, com 200 e lá vai milhões de seguidores, um dos caras mais seguidos do mundo. Tem que ter um nível de cuidado, de checagem e até mesmo um sistema de aprovação de posts. Perfis como o Neymar. Neymar é uma empresa, gente. Neymar é uma empresa, Neymar é uma marca. Tem que ter ali um nível de checagem. Ele tem tanta gente, cara, tanto staff, tanto passa, tanta gente que acompanha. Tem que ter alguém para fazer essa filtragem. Antes de ir pro ar, isso aqui tem que ser aprovado. Peraí. Tem que ter esse nível de profissionalismo nas redes sociais do Neymar. Não pode ser tocado desse jeito. Não pode um erro como esse. Porque a filhinha pegou o celular. Pô, cara, não dá. Não dá. Isso aqui não dá. E aí você soma isso... O fato de o Santos não conseguir trazer treinador. Parece que o Ramon Dias pode acertar, o Emiliano já teria conversado com o Marcelo Teixeira e com o Pedro lá, o CEO do clube, o Pedro Martins. Pode ser que role, porque todas as buscas foram mal sucedidas. E eu acho que episódios como esse, eles só vão aumentando a lista de motivos para profissionais de elite recusarem o Santos, como eu tenho dito aqui. O Santos hoje não é enxergado por profissionais do topo do futebol, da cadeia do futebol, como uma equipe atrativa de primeira prateleira. Ele não é. E aí o Tite nem ouviu o Santos, o Tite cagou para o Santos. Verdade é essa. Não, vou conversar com a Arábia Saudita aí, não quero, valeu. O Dorival Júnior nem ouviu. O Diniz não veio. Ninguém quer vir. Ninguém quer vir. Os caras, o Sampaoli olhou e falou, melhor ficar desempregado aqui, tomando água de coco na praia do Rio de Janeiro. Vou ficar por aqui mesmo. Então é difícil atrair profissionais do primeiro nível. E episódios como esse passam, aumentam, ampliam essa sensação de zona. E aí o profissional vai, eu vou entrar nisso aí? Essa é a loucura? Esse é o nível de profissionalismo que se pratica hoje lá? Eu tô fora. Eu vou ficar no meu cantinho, eu vou esperar a coisa melhor chegar. A realidade do Santos, infelizmente, é essa. Eu achei terrível isso aqui. Terrível, terrível, terrível. Péssimo para a instituição, não traz ganho nenhum, vira chacota, vira motivo de deboche. Isso aqui é um horror. Isso aqui não pode se repetir. Seja o Neymar ou seja o Léo Godoy. Seja o jogador mais importante do grupo ou menos importante. Isso aqui pode ser um menino do Sub-17. Isso aqui não pode acontecer numa instituição séria, que tem uma história séria, uma trajetória séria, mas não é tocada com seriedade hoje, né? Que é o Santos Futebol Clube. Meu Deus do céu, que quinta-feira é essa, hein? Videozinho pesado, hein? Só reclamações, mas faz parte, né? É da vida do nosso trabalho também. O que você pensa de tudo isso? Deixa a sua opinião nos comentários. Te desejo uma quinta abençoada, maravilhosa. Espero que tenha sido fantástico o seu almoço, a sua refeição de hoje. Amanhã nos vemos. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!